Pegue a sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias. Aleluia. Você que está aqui a primeira vez, seja bem-vindo. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. É muito bom estarmos reunidos na casa do Senhor. Nós somos a ADSA Brasil do Aeroporto Sul. Para você que não conhece, nossa igreja é uma igreja que é uma bênção. Pastor, por que uma bênção? Porque nós congregamos nela. Essa igreja é uma bênção e a gente é sempre alegre, é um povo bonito que o Senhor tem dado aqui. Só os bonitos da casa do Senhor dão glória a Deus aí. Não, vou repetir. Só os bonitos da casa do Senhor dão glória a Deus aí. É muito bom nós estarmos na casa do Senhor. Nosso ministério tem quase 1000 igrejas no Brasil e no mundo. Nós temos a alegria e a satisfação em poder receber você essa noite, receber a sua família, e todas as vezes que você vier nessa casa, você é muito bem-vindo. Você achou? Diga amém. Nós estamos começando hoje o simpósio sobre honra, a recompensa da honra. Esses próximos 4 sábados nós estaremos falando sobre honra. Então é muito importante que você participe conosco. Não falte. Caso de extrema necessidade, você falte, mas eu aconselho você a não faltar. Pastor, por que não faltar? Porque nós vamos ser ministrados pelo Espírito Santo nessa área da nossa vida. Nós vamos ser ministrados pelo Espírito Santo, nós vamos aprender com o Senhor, né? Por que muitas vezes a gente não é honrado? Por que muitas vezes não tem honra de Deus na nossa vida, na nossa família? Profeta, tem algum aberto aí que está dando microfone? Queridão, você vai me ajudar naquele mistério lá. Está no ponto aí? Tá bom. Jeremias 18. Você achou? Diga amém. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levanta-te e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Eu desci até a casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda, como um vaso que o oleiro fazia estava nas suas mãos, se quebrou, ele tornou fazer outro conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: casa de Israel, não posso fazer de vocês como fez esse oleiro? Assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Amém e graças a Deus. Podeis assentar, queridos. Nós precisamos extrair algumas lições para as nossas vidas dentro desse texto. Nós colocamos um tema de propício aqui à frente. Profeta, nós dois nunca trabalhou nesse trabalho, então você fica de olho em mim e eu em tu. Tá bom, profeta? Fica de olho aí. Qual que é o tema que está aqui escrito aqui em cima? Misericórdia. Que prova que é essa aí, irmão? Acho que faltou gente aí que não leu junto lá. Em alto bom som, 1, 2, 3. Preste atenção. Quem aqui alguma vez na vida já passou na frente de algum lugar e viu essa placa aqui: estamos em obras? Alguém já viu? Já viu? Para que é feita alguma obra? Por que as pessoas lidam com obra? A sua visão. Para que há necessidade de mexer com obra? Quando uma pessoa vai construir qualquer empreendimento, eu vou pegar aqui o meu amigo, irmão Antônio Lopes Rego, o homem que constrói casa para a eternidade. Varão, sentir firmeza. São rapaz da água pro vinho. Vou pegar aqui meu amigo que sabe construir muito bem, Antônio Lopes Rego. O dia que o senhor chegou para construir aquela casa bonita do senhor ali, o senhor chegou, só entornou aquele monte de tijolo lá e saiu a casa, não foi assim?
Não? Quanto tempo levou só para o senhor fazer aquela escada lá? Do projeto até a conclusão? 14 dias para fazer uma escada. Eu me recordo que, vou pegar o senhor como exemplo, porque eu o conheço muito bem, eu sei que o senhor não vai, se eu falar alguma coisa errada aqui, o senhor vai me ajudar a corrigir. 14 dias para se fazer uma escada. Eu me recordo quando eu estava visitando a ele me disse assim: pastor, aqui vai ser uma escada. A escada vai ser assim, vai fazer assim e vai sair lá na segunda laje lá. É mesmo, Antônio? Eu trouxe aqui uma arquiteta junto com o engenheiro, e aí eles calcularam aqui, um fez a escada e o outro calculou o peso do ferro, e nós vamos executar aqui. Outro dia eu fui lá, a escada já estava pronta. Aquele processo de estar em obras gera percalço, gera dificuldade, gera sujeira, mas tudo aquilo que está em obras gera para uma transformação do ambiente, e nunca para pior, sempre para melhor. Quando essa placa está em obras, na frente de uma casa, na frente do empreendimento, irmão Isaías, com certeza na hora que o arquiteto coloca aquela placona lá na frente, todo mundo passa, já vê aquele nome do técnico responsável, não é assim, irmão Isaías? Se a prefeitura for passar para multar, dar uma observada, só dele passar e ver o nome que aquela obra está sendo fiscalizada, ele não para, ele não multa, porque por fora já se sabe que tem coisa boa acontecendo lá dentro. Quando nós olhamos esse aspecto para com as nossas vidas, a jornada da honra é algo que precisa ser construído. É por isso que o Senhor disse para a vida de Jeremias: Jeremias, levanta-te, desça a casa do oleiro que eu quero falar contigo. Aí a gente começa a fazer algumas indagações. Primeiro, você que talvez que nunca ouviu falar de Jeremias, coloca aqui para mim quem foi Jeremias, por gentileza. Você vai descobrir que Jeremias, se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, lá em Jeremias capítulo de número 1, você vai observar o Senhor falando com ele, palavras que veio do Senhor a Jeremias. Palavras de quem? Palavras de quem? Escuta aqui, você acha que é fácil ouvir a voz de Deus? Você que nunca ouviu a voz de Deus, melhorou a visualização, irmão? Melhorou? Amém? Você que nunca ouviu a voz de Deus, preste atenção. Para se conquistar a voz de Deus, é necessário deixarmos de ouvir muitas outras vozes. Mas muitas vezes a gente pensa que é só deixar de ouvir as vozes que estão de fora. Não, irmão, muitas vezes nós temos que deixar ouvir algumas vozes que estão dentro de nós. Há uma necessidade de haver alguma mudança, um quebrantamento, uma transformação. A gente precisa se preparar para esse momento. Deus não vai falando com qualquer pessoa. A gente vê diversas pessoas dizendo: Deus falou comigo, mas a pessoa não sabe nem como é que Deus falou com ela, não sabe como é que foi o começo, como é, não, foi Deus que me falou, mas como é que você sabe? A Bíblia diz em Zacarias 12:1: fala o Senhor que estende o céu, funda a terra e forma o espírito do homem dentro dele. Então Deus sabe com quem Ele fala, da forma que fala, como vai falar, como vai agir, como que vai proceder. Existe um método dentro da produção chamado 5W2H. É uma forma de um projeto, como que se começa, como se procede. E aí eles fazem algumas perguntas: que, por que, quem, quando, como, onde, quanto vai custar. Projeto, qualquer projetinho que a gente vai fazer tem que ter uma organização tremenda. E muitas vezes nós, na nossa vida cristã, queremos levar a nossa vida de qualquer jeito. Esse homem aqui, ele era filho de um sacerdote. Era um homem que era acostumado a ver o seu pai fazer sacrifícios. Era um homem que conhecia o caráter e a postura ilibada de seu pai, Uquias. Ele morava a 6 quilômetros ao norte de Jerusalém. A palavra do Senhor que vem para ele é uma palavra de exortação em princípio. Eu quero que você se levanta aqui, ô Jeremias, porque a palavra que eu te dei, você vai falar.
palavra do Senhor que veio a Jeremias e coloca o nome de 4 reis. Mas por que 4 reis? Durante o reinado de Josias, de Joaquim, de Zedequias, ele começa a profetizar no ano 627 a.C. e profetiza até o ano 580. Você sabe quanto tempo durou o ministério dele? 47 anos. 47 anos profetizando. Quando o Senhor o chama para profetizar, ele tenta fazer igual eu e você. Ele já começa dando desculpa. Aquelas 57 desculpas catalogadas, segundo Napoleão Hill, lembra? Do livro Quem Pensa Enriquece. 57 desculpas catalogadas. É a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ô Jeremias, antes que você formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E antes que você saísse da madre dela, eu te consagrei, e as nações eu te dei por profeta. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não trabalha de forma errada, Deus não erra projeto, Deus não estabelece mudança no meio do caminho, e você não é um projeto de derrota, você é algo estabelecido para a honra, debaixo da vontade de Deus. Você concorda comigo? Levanta a sua mão e dá um glória aí, querido. Você não é projeto que foi feito para dar errado. Deus lhe fez para dar certo e trabalhar debaixo de honra. Agora, tudo isso existe um caminho. O Salmo 139 vai dizer-nos que antes mesmo que eu e você nascesse, havia um projeto de Deus estabelecido, escrito num livro. Sua vida, ela está sendo contada desde o dia que você nasceu. Ó, que livro é esse aí, Senhor? Esse livro aqui é o livro da sua vida. Ah, é, Senhor? É. O dia que você nasceu, o dia que você aprendeu a andar, o dia que você aprendeu a jogar bola, o dia que você aprendeu a trabalhar, o dia que você ia casar, está tudo patente nas mãos do nosso Deus. Agora, pastor, por que algumas coisas dão errado na minha vida se tudo está na palma da mão de Deus? Porque muitas vezes não é eu e nem você. Muitas vezes o adversário das nossas almas levanta com algo acerca da nossa vida para que nós saiamos do foco, saiamos do processo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Agora, como é que nós andamos em retidão? Segundo a sua palavra. A palavra do Senhor nos ensina assim: como purificará o homem o seu caminho? Andando segundo a palavra de Deus. Salmo 119, verso 105, está escrito assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Existe algo dentro da teologia da salvação, soteriologia, que nós chamamos de volição. Diga comigo, volição. Não, irmão, não precisa ficar com medo da palavra não. Diga assim, volição. Você sabe o que é isso? É vontade própria. Eu e você temos vontade própria. E o Senhor não interfere nisso. Você tem sua vontade própria. O Senhor está dizendo para você: vai para a direita, você quer ir para a esquerda, Ele te dá livramento. Ele permite que alguns embaraços aconteçam para que você saia, mas você, infelizmente, você quer continuar. Ele fala: eu te respeito. Ô Jeremias, desde o ventre da sua mãe eu já te chamei. E eu não tenho um projeto pequeno para a tua vida, eu tenho um projeto grande. Eu te dei para o profeta das nações. Aí ele começa dando a desculpa dele: Senhor, eu não sei falar. Quando você vai olhar a vida de Jeremias, você vai observar que ele tem entre 16 a 18 anos. Mas pastor, por que ele fala eu não passo de uma criança? Ele fala não passo de uma criança porque ele era da escola dos sacerdotes. E por ele fazer parte da escola dos sacerdotes, sacerdote só poderia começar a exercer ao seu ministério a partir dos 30 anos de idade. Então Jeremias não tem condições de começar o ministério antes. Quem chamou Jeremias não foi os homens do palácio. Quem chamou Jeremias não foi seu pai. Quem chamou Jeremias foi Deus. E é Ele quem sabe a hora do começo, a hora do meio e a hora do final sobre qualquer decreto sobre a nossa vida. Quando ele está dizendo assim: ô Jeremias,
Eu já te consagrei faz tempo, mas eu não sei falar. Eu passo de uma criança. O Senhor disse para ele: Jeremias, vem cá. Quando eu disser para você, quando eu mandar você falar alguma palavra, você vai e fala. No momento em que eu estava parado, a mão do Senhor veio e tocou na minha boca. E Ele diz: hoje eu coloco palavras na tua boca. Hoje eu te consagro, Jeremias, sobre as nações. Se eu falar que vai arrancar, arranca. Se for para destruir, eu destruo. Se for para edificar, eu edifico. Se for para plantar, eu planto. Quando ele diz assim: ô Jeremias, dá uma olhada, o que você vê aqui? Para o lado que você está observando. Senhor, eu vejo uma panela fervendo. Ô Jeremias, o que você vê do outro lado? Senhor, eu vejo um ramo de amendoeira. Por que amêndoas? Porque amêndoas era a primeira a florescer. Todo mundo tem o seu tempo de início do propósito de Deus. Deus revela por intermédio de sinais. Deus revela por intermédio de caminho. Agora, chega na palavra comigo o que é honra aqui, por favor, querido. Pergunta aí para mim, o que é honra? Vamos lá, 1, 2, 3. Não, irmão, vem comigo, não precisa ficar com medo não. Isso aqui é algo que vai fazer sua vida crescer. 1, 2, 3. É o princípio que leva alguém a ter uma conduta probar. Uma conduta virtuosa. Uma conduta corajosa, que lhe permite gozar de um bom conceito junto à sociedade. Existem alguns títulos dentro da sociedade, uma consideração de vida, para que uma pessoa possa se distinguir por alguns dotes intelectuais, artísticos, morais e privilégio. Quantas vezes a gente passa na rua, passa em algum lugar, vê tanta coisa bonita, vê tanta gente sendo honrada, a gente ficando para trás e fala: Deus não projetou isso para mim não. Isso aí, Deus nunca sonhou isso para a minha vida. Eu acho que para mim não tem. Eu acho que o Senhor não decretou isso para mim não. Você é levantado pelo Senhor para comer o melhor dessa terra, vestir o melhor dessa terra, andar no melhor dessa terra. Ele só fala uma coisa: se ouvirdes e crerdes, comereis o melhor dessa terra. Irmão, se é para comer o melhor da terra, você também vai viver o melhor da terra. A gente fica com aquele espírito franciscano muitas vezes: eu estou fraco, eu estou fraco, eu estou fraco. A gente fica com aquele espírito franciscano de que todo mundo tem condições de crescer e melhorar, só a gente que não. A gente fica com aquele espírito franciscano de que coisa boa é tudo para os outros e a gente não. Escuta, meu irmão, Jesus, ele não era uma pessoa pobre, Jesus era uma pessoa rica. A Bíblia diz que a sua túnica, ela era sem costura, de alto a baixo. Você sabe quem que se vestia dessa forma? Os reis. Os sacerdotes se vestiam assim. Muitas vezes a gente tem alguns conceitos e alguns preconceitos que distorce a vontade de Deus para a nossa vida. A palavra do Senhor nos ensina em João 10:10 que o ladrão vem senão para matar, para roubar e para destruir, mas Jesus vem para dar vida. Primeiramente ele vem para dar vida, ele vem para te dar vida. Vida emocional, uma vida com saúde, para você poder desfrutar do que Ele fez de melhor para a tua vida. Ou você acha que você só nasceu para chorar? Pastor, minha vida é só pau no lombo o tempo todo, é só sofrimento, é só angústia. A hora que eu melhoro aqui, eu caio ali. A hora que as coisas estão melhorando aqui, a gente começa a decepcionar desse lado. Isso vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Deus te fez para ter uma vida de constância. Primeiro eu quero que você tenha vida e depois uma vida abundante. Você sabe o que é isso? A vida tua que Deus te deu é uma vida que vai percorrer para a eternidade. Se nós pregamos que a eternidade é algo de bênção, de propósito, nós vamos viver em ruas de ouro, muro de jaspe, vai ser um lugar lindo, algo maravilhoso, algo que vai envolver todo mundo, porque aquele local é uma bênção. Você acha que Deus está fazendo você para sofrer? Para com isso, rapaz. Deus te levantou para ser uma pessoa nobre. Deus te levantou para gozar o melhor dessa terra. O texto nos ensina, Jeremias, desça. Qual que é a palavra aí? Você está comigo no slide, profeta? Vai comigo aí no primeiro slide, desça. O que está escrito aí? Desça. Desça a casa do... Olha primeiro aí o que ele está dizendo. Eu quero que você primeiro, você desça.
Descer remete o quê? A humildade. Uma vez eu estava dentro do museu aqui em Goiânia chamado Oscar Niemeyer. Fica na entrada da GO 020. Meus filhos há muitos anos atrás falou para mim: pai, a gente quer andar de overboard. Vocês querem andar de quê? Overboard. Eu falei: como é que anda nisso? É um skate que ele é elétrico. Lá todo mundo anda, o senhor pode andar também. Aí eu falei: tranquilo, vamos lá. Quando eu subi no overboard, só deu tempo de subir e a nuca aí no chão. Foi um tombo tão feio, irmão. Ainda bem que ninguém estava filmando, o negócio foi feio demais. Aí eles brincaram de overboard, andou lá. É negócio que só adolescente jovem que se destaca bem naquilo. Andava, balançava e dava cavalo de pau e uma benção. Depois eu, para não perder a viagem, eu entrei no museu para conhecer. Quem estava naquele local era um arquiteto que estava explicando para mim cada obra de arte. Tinha uma bicicleta sem roda lá. Mas o que é essa bicicleta sem roda aqui? Não funciona não, isso aqui é para exemplificar uma coisa. Daqui a pouco ele me levou num lugar que tinha um monte de galho de árvore, tudo quebrado. Eu falei: mas o que é isso? Isso aí é uma obra de arte. Isso aí ele explicava para mim, cada galho quebrado lá tinha um significado. Mas chegou um momento que ele me mostrou uma peça, uma figura que emblemava a Catedral de Brasília. E ele me disse o seguinte: o senhor já foi até Brasília? Não. O dia que o senhor for, tente conhecer a catedral. Para o senhor entrar, ela é toda bonita por fora, mas ela remete de que você precisa descer e a porta ela é estreita, como sentido de humildade. Quando nós falamos sobre descer, Jeremias, eu quero que você desça a casa do oleiro. Quando fala da questão descida, tem a ver com a questão da nossa capacidade de poder se humilhar. Tem a ver com a nossa capacidade de entender o que é descer. Porque ninguém consegue subir para os maiores patamares da vida sem antes primeiro passar pela moinha. Você pode ser um excelente profissional, mas você precisa pagar o preço para o aprendizado. Pergunta o Montoni se ele nunca bateu o martelo no dedo. Pergunte a uma pessoa que é habilidoso no trânsito se ele nunca bateu o carro. Pergunta uma pessoa que já subiu em andaime, que trabalha em obra, que é perito lá, que sabe se movimentar bem em cima de uma tábua, se um dia ele não caiu. A gente precisa aprender algumas coisas que a humildade se compara a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, se você quiser achar na sua Bíblia, para que você possa acompanhar comigo, está dizendo assim: porque sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, e achado na forma de homem, não considerou de ser igual a Deus, pelo que se tornou servo semelhante aos seres humanos, e conhecido na figura humana, humilhou-se, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre e que toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até Cristo se humilhou. Cristo era Deus, Jesus era Deus. Ele assumiu a forma humana. Isso era algo como se comparasse que Cristo fosse o presidente de uma nação e viesse viver entre os mendigos. A comparação, ela é algo tremenda. Na noite que antecedia a crucificação, a Bíblia diz que Jesus, ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, como um ato de humilhação. O segundo trecho aí está dizendo assim, desça. Mas por que a gente precisa descer, pastor? O livro de Provérbios capítulo 18, versículo do número 12, está escrito assim: antes da ruína do coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. Capítulo 15, 33 diz assim: o temor ao Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Coloca para mim no slide aí, por favor, querido. O orgulho nos mata, por gentileza. Olha o que está escrito em Provérbios 16, 5. O Senhor detesta todo o orgulhoso, e é evidente que esse não ficará impune.
Toda pessoa que é orgulhosa, é literalmente isso que acontece. Ela não quer abrir mão do seu orgulho. Ela não quer abrir mão, muitas vezes, da sua força. Passa para o próximo, por favor. Olha o que ele fala acerca da soberba. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso antecede a queda. Toda pessoa que você conhece que é soberbo, que é orgulhoso, nunca prospera na vida dele. Por quê, pastor? Porque Deus não tem como agir da vida dele. A soberba está engendrada dentro dele, que ele não consegue se livrar daquilo. Ele não consegue se despir daquilo. Eu fiz questão de anotar alguma coisa sobre o orgulho que os psicólogos cristãos utilizam. É possível até sentir o orgulho ou alegria sobre os seus pais, seus antepassados. Quando você fala assim, ó, eu tenho orgulho do meu filho, está remetendo você se aspirar de uma forma alegre daquilo que seu filho se tornou. Nossa, eu estou tão orgulhoso que meu filho tirou um 10 na prova. Semana passada, meu filho Lucas, eu estava com ele no colégio, e o pessoal está cada vez mais acelerando o processo educativo, e um assunto que se vai tratar de física lá no 2º, 3º ano, o professor de ciências passou agora no 8º ano. E aí o menino não entende nada daquilo e pronto, não tirou uma nota satisfatória. Aí nós conversamos junto, olhei para ele e falei, rapaz, isso aí como é que funciona? A culpa não é do professor não, o professor sabe. Sentei com ele um dia à noite, 11 da noite, a hora que eu cheguei da igreja. Jantamos, sentei com ele, vem cá, filho, vamos tentar entender isso aqui, que faz tempo que eu estudei. Sentei, tal, tudo bonitinho, expliquei, pronto, foi para outro dia, fez a prova. Quarta-feira me manda uma foto no telefone, pai, o senhor não está em casa, mas eu tenho uma novidade para contar para o senhor. Qual é, filho? Ô pai, aquele texto que eu não estava conseguindo, eu já consegui tirar um 8, tirei 8 na prova aqui passada. Eu falei, rapaz, eu estou ficando orgulhoso, isso aí eu tenho até que postar nos status aqui, que você tirou 8, e que o negócio está ficando bom. Fiquei todo orgulhoso, aquele pai bobo, sabe? É normal a gente sentir orgulho por uma conquista, uma vitória do filho. Agora é triste quando acontece isso aqui, ó. O orgulhoso procura motivo para desprezar, para poder fazer sobressair sua posição social, suas posses, suas realizações, entre outras consequências negativas. Esse tipo de orgulhoso vive constantemente o drama de, em um dado momento, considerar-se superior a alguém, para no momento seguinte ver-se superando algum ponto de outra pessoa. O seu humor então está sempre oscilando fortemente ao sabor das comparações que é levado, e fazer a forma compulsiva. Por estar sempre preocupado em parecer superior, o orgulhoso não abre espaço para aprender e ouvir, e assim vai se afastando da sabedoria do próprio Deus. Deixa de ser orgulhoso, deixa de ser soberbo, seja humilde. Se um dia alguém vier te ensinar alguma coisa, mesmo que você já saiba, algo singelo. Nós estamos em obras, lembra? Nós estamos no caminho da construção. De repente é uma verdade nova que vai ser te passado, que você não conhece. Se você não se permitir sentar para aprender, você nunca vai alcançar lugares altos na sua vida. Se você nenhum dia permitisse que alguns carrapichos sejam retirados de você, você nunca vai conseguir subir. Desça a casa do oleiro. Por quê? Porque lá na casa do oleiro, quem já foi na casa de algum oleiro, que eu já passou onde faz cerâmica? Eu já passei, irmão Antônio, junto com o senhor. Já praticou obra de olaria? Aquela expressão que a gente fala assim, ó, o fulano só faz as coisas na coxa. A gente acha que é algo pejorativo, não, é que o joelho do cidadão era usado para fazer uma telha. A forma da telha antigamente era feita na perna do cidadão, nas coxas. Para fazer a forma, né?
o que acontece? A primeira coisa que o oleiro tem que fazer é ir lá no meio do mato e achar o barro conveniente. Nós estamos vivendo numa era, uma coisa que eu acho que eu nem deveria tocar, mas eu vou falar aqui. As pessoas estão vivendo uma era que estão se falando muito sobre racismo. A igreja nunca foi racista e nunca será. Porque no primeiro livro da Bíblia, livro dos Gênesis, livro das gerações, está escrito que o homem foi tirado do quê? Do quê? Do quê? Do barro. Barro tem barro branco, barro preto, barro amarelo, barro verde, barro azul. Barro. Meu avô passava barro na casa toda branca. Pintava o fogão de barro branco. O oleiro vai lá no meio do mato, naquilo que é desprezível, aquilo que não vale nada. Ele massa, tira toda aquela terra. Daqui a pouco ele água todo aquele barro, deixa aquele negócio de molho. Depois dele deixar de molho, ele leva lá para a região dele. Ele tem que misturar com barro vermelho. Ele tem que massar primeiro aquele barro com os pés. Quando não tem maquinário, antigamente era tudo manufatureiro. Ele tem que pisar naquele barro. Ele pisa, ele tira tudo. Depois tira aquele barro daquele local, leva para uma mesa e começa a amassar tudo de novo. Por que ele não pega logo o barro e não coloca em cima do torno para fazer? É que tudo existe um processo. É que para tudo na vida tem que ter um processo. Aqui em Caldas Novas o negócio já é mais eficiente. Já pega o barro, já coloca no torno, já bate, e ali vai limpando com a mão para tirar todas as impurezas, para tirar a pedra do meio, para não ficar gás no meio da massa, porque senão na hora que for para o forno vai rachar. É tudo um processo diferente. A casa do oleiro, irmão, trabalha com aquilo que é desprezível, aquilo que a gente não valoriza. Até o vaso sair do forno, a gente não dá valor para o barro. Se amassa tudo primeiro. Se espreme, não se tem valor nenhum. Barro não tem valor nenhum. Ah, meu irmão. Mas quando ele pega na mão do oleiro, o negócio é diferente. Quando o barro cai na mão do oleiro, coloca aqui para mim, por favor. Separa o barro, retira as impurezas, amassa, bate. O texto está nos ensinando que a forma que o oleiro estava fazendo se quebrou. A forma que ele estava fazendo, o que aconteceu? Nós somos tendenciosos a jogar fora tudo aquilo que se quebra. A gente é tendencioso a jogar fora tudo aquilo que quebra. O oleiro poderia ter pego essa massa aqui, não deu certo. Ele simplesmente poderia ter jogado fora. Só que a palavra nos ensina que ele começou a tornar, fazer dele outro vaso, conforme aquilo que lhe pareceu. Não olha para a irmã Lucy, porque irmã Lucy não vale nada. Que? Irmã Stephanie? Vale nada. Tem mais jeito não. Montônio? Misericórdia. Isso aí não vale nada não. O que é o barro para contender com o oleiro? Quem somos nós para tentar colocar valor ou preço em alguém? A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem valor sim, você tem preço sim, teu preço custou muito caro. Quando nós olhamos aqui, da forma que aquilo que é desprezível se torna um vaso, o texto nos ensina que o vaso quebrou. Então ele diz assim: não poderei fazer de vocês como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Assim como o barro na mão do oleiro, assim vocês também são nas minhas mãos. Todo mundo, eu quero que você olhe para a sua mão, por gentileza.
Olha para a sua mão. Você sabia que a sua mão só executa o que está na sua mente? Olha para mim, Caca. Quem aqui sabe escrever pelo menos uma letra A? Aqui. Certo. Quem aqui sabe escrever pelo menos uma palavra? Quem aqui sabe copiar um texto? Quem aqui consegue escrever até um livro, se mandar? Mas você lembra o primeiro dia que você precisou que a professora pegasse na sua mão para te ensinar a escrever? Eu me lembro até hoje da professora Luci, lá no colégio 7 de setembro, estudando a cartilha Caminho Suave. A senhora estudou? Mas Luci, não vamos falar, senão o pessoal vai descobrir nossa idade. Fique em paz, minha irmã, fique em paz, está tudo em casa. Não tem melhor. Eu acho que o melhor que tem para ensinar é essa cartilha aí. A coordenação motora dizia o seguinte: faz o tracinho, sobe, desce a cobrinha e faz. Agora passa por cima, tudo bonitinho. Tinha hora que a minha mão doía. A professora Luci, com toda a paciência, vinha, segurava na minha mão e de novo me ensinava lá em cima. Olha, aqui é o H, aqui é o I. Nayara está dando risada, mas é assim mesmo, minha filha. É desse jeito mesmo que eu estudo. Veja bem uma coisa: aquilo que as suas mãos tocam, aquilo que as suas mãos faz, o seu cérebro aprende, nunca mais você esquece. Olha aqui para mim. O barro não vale nada, mas as mãos do Criador estavam sobre o barro. O barro está passando pela mão daquele que tudo pode, daquele que tudo é. O barro está tendo a digital daquele que criou todas as coisas. Eu e você somos imagem e semelhança de Deus, rapaz. Deus tem um projeto de honra estabelecido para a minha vida, para a tua vida, para a tua casa. Há um desígnio de Deus para a tua vida. Não importa qual seja o tamanho do processo, não importa a fase que você esteja, há um desígnio de transformação de Deus para a tua vida. Quando o oleiro coloca a mão no barro, é diferente. Eu concluo essa mensagem contando a história do pastor Samuel Xande. Pastor Samuel Xande, na minha opinião, é um dos maiores escritores da história. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2017. É um indiano que se tornou pastor. Quem olha e observa o pastor Samuel Xande pregando com aquela autoridade, com toda aquela visão de ensinamento, de estrutura organizacional de igreja, não sabe o processo que ele passou. Seu pai era pastor na Índia, escreveu uma carta para o seminário dos Estados Unidos para poder recebê-lo. Então se escreve uma carta, o seminário recebe. Quando o seminário recebe aquele aluno, precisa-se de alguém que pudesse dar um alojamento para ele. Então disseram: olha, agora ele vai poder ter comida, agora ele vai poder ter bebida, ele vai poder ter dormida, aqui ele vai poder lavar a roupa dele. Estava tudo em paz. Samuel Xande estava uma bênção. Filho de pastor indiano, estudando para poder voltar para a Índia e ser um grande pastor missionário na Índia. Quando Samuel Xande estava pensando que tudo estava ficando bom para a vida dele, as pessoas que o amparou, que lhe deu guarida, que lhe deu condições de ter uma vida boa nos Estados Unidos, ficaram desempregados. Os dois. E quando fica desempregado, tem que cortar a carne. O primeiro que foi para a rua foi ele. Não tinha ninguém que o abraçasse, não tinha ninguém que o acolhesse, não tinha ninguém que pudesse naquele momento socorrê-lo. Então ele saía para as ruas, procurar uma calçada para poder cortar grama, para poder conseguir um prato de comida, para poder ter força para ir para o seminário à noite. Tomar banho, ele tomava banho no seminário, de vez em quando lavava uma roupa no seminário, mas não tinha lugar para dormir no seminário. Quando participava dos devocionais, vinha sempre profetas, colocava a mão sobre ele e dizia: Samuel Xande,
grande é a obra na tua vida, grande é o projeto. Ele olhava para o céu e falava: Senhor, como é que a obra é grande se eu não tenho nem comida para comer? Ficou tanto tempo sem ligar para o pai, que quando ligou para o pai não reconheceu a voz do filho. Oh, quem é? Oh, pai, sou eu. Você, Xande, eu não conheci sua voz. Um determinado dia, ele chegou para o gerente do supermercado e disse assim: eu queria que o senhor me falasse a hora que joga o lixo fora aqui, que tem comida. Mas por quê? É porque eu não tenho como comer, eu preciso comer do lixo. Era pastor, estudante de seminário para ser pastor. O gerente se compadeceu dele e falou assim: eu não posso te falar, porque senão vai ficar ruim para mim e para a imagem do mercado. Mas vamos fazer o seguinte: tal dia, tal hora, todo dia você pode passar, que eu vou deixar lá próximo uma marmita para você. Então todos os dias ele passava, naquele horário determinado tinha uma marmita para ele. Ele ficava cortando grama, varrendo calçada para poder conseguir um trocadinho, para poder comprar um livro, para tirar uma xerox no seminário. Aí um dia apareceu uma placa no seminário: precisa-se de alguém para ajudar na cantina. Ele: opa, que bênção, eu vou poder ter lugar para comer agora. Eu durmo na rua e tem lugar para comer. Eu trabalho e como. Daqui a pouco aparece uma outra plaquinha no seminário: precisa-se de um zelador. Eu posso ser? Pode. Ele se torna um zelador da faculdade. Agora já tem onde comer, já tem onde dormir, já está melhorando as coisas. Ele começa a gostar de uma moça. Na época havia a segregação racial, o negro não podia andar do lado do branco. A moça era muito clara e ele era indiano. E o pastor da faculdade disse: a gente não pode aceitar que vocês namorem, mas nós vamos casar. Não, vocês não podem, vai ter conflito. Samuel Xande se forma, aquela irmã também se forma. Ela vai embora para a sua cidade, ele vai atrás e lá casa e se torna uma bênção. E um dia precisava de alguém para ser reitor da faculdade. Na mesa do conselho se perguntam: quem que pode ser o reitor dessa universidade? A única pessoa que nós conhecemos que pode ser o reitor chama-se Samuel Xande. Era para você ter dado um glória a Deus. Muitas vezes você não sabe qual é o processo que você passa. É que nós estamos em obra. E quando nós estamos em obra, não compensa a gente ficar falando, abrindo boca, falando com todo mundo. Eu quero que você reflita essa palavra, porque o Senhor vai falar contigo esse mês, o nome dele vai ser glorificado. Se você pode, fique de pé. Os nossos diáconos, por gentileza, lave as vossas mãos. Acenda a luz, por favor. Senhor, esta palavra que o Senhor coloca em nosso coração essa noite, nós recebemos do Senhor um direcionamento para ministrar a sua casa. Essa casa é uma casa de honra. Teus filhos são honrados. Aquele que tem se julgado muitas vezes incapaz de algumas coisas, Senhor, adestra as mãos dele essa noite. Abra-lhe o coração. Tu tens diversas formas de falar. Para Jeremias o Senhor mandou descer na casa do oleiro. Para Elias o Senhor permitiu que ele entrasse lá dentro daquela caverna. O Senhor mandou terremoto, o Senhor mandou fogo, o Senhor mandou vento, mas foi a tua voz que foi lá dentro buscar ele. Quando estava se atravessando o mar da Galileia, Senhor, foi uma tempestade que falou com os discípulos que quem era aquele homem que até o vento e o mar lhe obedecia. O Senhor tem diversas formas de falar. Fale com teus filhos, direcione os seus filhos, mostra aos teus filhos que tudo é possível aquele que crê, que o caminho da honra somos nós quem preparamos. O Senhor não trabalha com frutos, o Senhor trabalha com sementes. Então que a cada momento que nós formos plantando esta semente, os teus renovos possam surgir no nosso caminho, para que o teu nome seja glorificado no santo, bendito e poderoso nome de Jesus. Amém